tudo começou, como essas histórias geralmente começam, com um desafio. 5 amigos, jovens e impacientes, pararam diante de uma casa em ruínas, sua silhueta contrastando com a luz que se apagava. A casa estava vazia há anos, envolta em sussurros e encoberta por uma história arrepiante. Eles a chamavam de a mulher que chora, a mulher que morava lá e desapareceu sem deixar vestígios. Alguns diziam que ela ainda vagava pelos corredores, lamentando um amor perdido. Outros juravam que ela nunca tinha saído, presa entre aquelas paredes. Quem passar a noite lá dentro ganha o direito de se gabar para o resto da vida. Ele deu um sorriso forçado, mas seus olhos evitavam a casa, denunciando um vislumbre de inquietação. A velha casa se erguia imponente, lançando sombras compridas enquanto o sol mergulhava no horizonte. O ar ficou pesado com um silêncio que parecia pressionar seus ouvidos. Lá dentro, o ar era denso e mofado, carregado com o cheiro de deterioração e algo levemente adocicado, como flores apodrecendo. Eles exploraram cautelosamente, suas risadas soando forçadas na atmosfera opressiva. Teias de aranha cobriam todas as superfícies, e a poeira formava uma camada espessa no chão de madeira. Os móveis, cobertos por lençóis brancos, pareciam figuras fantasmagóricas sob a luz fraca. Vocês ouviram isso? Sussurrou Sofia, os olhos arregalados de medo. Um rangido baixo pareceu ecoar das profundezas da casa. É só a casa se acomodando, Disse Lucas, tentando parecer confiante, mas nem ele conseguiu ignorar o arrepio na nuca. À medida que a noite se intensificava, as sombras pareciam se contorcer e se agitar, assumindo formas sinistras. Os amigos se amontoaram na sala de estar, uma única lanterna bruxuleante projetando sombras dançantes nas paredes. Então, eles ouviram um sussurro fraco, carregado na beira do silêncio. Ele pareceu girar ao redor deles, frio e etéreo, causando calafrios na espinha. é só o vento. Disse Miguel, sua voz tremendo levemente. Mas ele não conseguia se livrar da sensação de que alguém, alguma coisa, os observava das sombras. Eu acho que vi algo se mexer. Ela gaguejou. Mas quando eles viraram as luzes para o corredor, não havia nada lá. As horas se arrastavam, cada tic-tac do relógio amplificando a tensão. Cada rangido das tábuas do chão, cada farfalhar de folhas do lado de fora das janelas, fazia seus corações dispararem. Eles contavam histórias, cantavam músicas, qualquer coisa para quebrar o silêncio e espantar o medo crescente. Mas o medo era uma coisa viva, ficando mais forte a cada momento que passava. As sombras pareciam se esticar e se contorcer, assumindo as formas de figuras à espreita. Tem alguém lá fora. Clara engasgou, apontando para a janela. Um rosto, pálido e magro, com olhos que queimavam com uma luz fria e malévola, pareceu encará-los de volta. Não, são só os galhos. Disse Lucas, sua voz tensa. Mas ele não conseguia negar o terror que lhe oprimia a garganta. Um frio percorreu o cômodo, atravessando o medo deles com algo mais afiado, algo primal. Eles ouviram de novo, um som que gelou o sangue em suas veias. Era a risada de uma criança, aguda e cheia de uma alegria arrepiante, ecoando pela casa vazia. Os amigos trocaram olhares aterrorizados, seus rostos iluminados pela luz bruxuleante da lanterna. A risada parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, rebatendo nas paredes, zombando do medo deles. Isso não tem mais graça, sussurrou Sofia, sua voz sufocada pelo terror. Precisamos sair daqui. Mas mesmo enquanto ela falava, todos sabiam que era tarde demais.
Eles estavam presos, capturados em uma teia de medo criada por algo antigo e maligno. A própria casa parecia se fechar sobre eles, as paredes respirando com uma vida invisível. Sussurros, gemidos e vozes desencarnadas giravam ao redor deles, um coro dos condenados. Arranhões apareceram nas paredes, como se feitos por unhas invisíveis. Palavras se formaram, rabiscadas no que parecia ser sangue. Saíam, elas diziam: ela está vindo. O pânico tomou conta deles. Eles correram para a porta da frente, mas ela não abria. Era como se uma força invisível a mantivesse fechada, prendendo-os dentro da casa com o que quer que os aguardasse. Vamos morrer aqui! Clara soluçou, sua voz aguda de terror. Os outros só podiam concordar com a cabeça, seus rostos pálidos e abatidos. Movidos por uma esperança desesperada, eles tropeçaram pela casa, procurando por outra saída. Eles se encontraram em um antigo quarto de criança empoeirado, com o papel de parede desbotado descascando nas emendas. Um cavalo de balanço estava congelado no meio do galope, sua tinta lascada como sangue seco, e lá, em um berço empoeirado, eles encontraram o diário dela. A capa de couro estava rachada e desbotada, mas as palavras dentro estavam claras. O diário contava uma história de amor, traição e uma dor tão profunda que havia se transformado em algo monstruoso. A mulher que chora, eles descobriram, não havia desaparecido. Ela havia sido assassinada, emparedada dentro da casa por aquele que ela amava. Enquanto eles liam a última entrada arrepiante, a temperatura despencou. O ar ficou denso e frio, pesado com um medo sufocante. A lanterna piscou e se apagou, mergulhando-os na escuridão. Um grito lamurioso e arrepiante ecoou pela casa, cheio de uma eternidade de dor e fúria. O chão sob seus pés vibrou com uma força repentina e violenta. Então, uma figura se materializou na porta, banhada por um único raio de luar. Seus longos cabelos negros escondiam seu rosto, mas seu vestido, antes branco, agora estava manchado de carmesim. Ela era real e estava furiosa. A mulher que chora deslizou em direção a eles, seus pés parecendo não tocar o chão. Seu rosto, quando eles finalmente o viram, era uma máscara de fúria e desespero, seus olhos queimando com uma luz fria e morta. Vocês ousaram perturbar meu descanso. Ela sibilou, sua voz um sussurro rouco que pareceu arranhar a sanidade deles. Eles recuaram, seus gritos ecoando nos limites do quarto de criança. Mas não havia para onde correr, para onde se esconder. A mulher que chora estava sobre eles, suas mãos espectrais estendidas, ávidas por vingança. Um por um, os amigos foram engolfados por uma luz branca ofuscante. Seus gritos interrompidos abruptamente. A casa tremeu. As paredes gemeram sob o peso da fúria desencadeada. Então, silêncio. O único som era o rangido do cavalo de balanço, enquanto ele balançava suavemente para frente e para trás, como se empurrado por uma mão invisível. O diário estava aberto no chão, suas páginas preenchidas com o testemunho arrepiante de um amor traído. A mulher que chora estava vingada. Mas sua fúria, assim como sua tristeza, permaneceriam para sempre ligadas à casa na colina. A velha casa ainda está de pé, uma lembrança sombria da noite em que o terror tomou conta de 5 almas jovens. Os moradores locais sussurram sobre luzes estranhas nas janelas e o som da risada de uma criança ecoando ao vento. Alguns dizem que a mulher que chora
finalmente encontrou a paz, sua fúria aplacada. Outros acreditam que ela espera, presa entre as paredes, por novas almas para a atormentar, novas vítimas para sua dor eterna. Uma coisa é certa: a casa permanece abandonada, para sempre assombrada pelos ecos do passado e pela memória arrepiante da mulher que chora. Você teria coragem de entrar?